Louvado seja Deus por essa noite. Cumprimento a todos nessa noite e também os presentes e os que não estão presentes, mas que têm nos acompanhado através do canal do YouTube, né? E talvez não seja uma boa noite para esses, talvez uma boa tarde, um bom dia, mas que a graça e a paz do Senhor possa estar sobre vocês. Não importa o lugar ou o momento que vocês acessarem. Amém? Nós temos trabalhado por esse tempo, né, o tema de dons ministeriais, e por sinal tem sido muito bom essa nossa caminhada. Eu gosto dessa definição que nós sempre fazemos de caminharmos, porque eu tenho entendido que é uma caminhada que nós fazemos, aqueles que têm estado conosco desde as primeiras aulas, né? Tem visto que é uma caminhada e por sinal temos aprendido muita coisa boa. Não deixa de ser uma caminhada, né? Então hoje nós estaremos abordando mais um tema. Já estamos quase no final dessa caminhada. O tema que nós estaremos abordando hoje é dons ministeriais. Nós estaremos falando dentro desse tema sobre a fidelidade ao chamado. Fidelidade ao chamado. É a lição número 11. E nós estaremos com essa incumbência aqui nessa noite de podermos falar um pouco sobre esse tema. Antes de mais nada, peço que você curve sua cabeça, nós vamos agradecer a Deus por essa noite e por essa oportunidade de estarmos aqui. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti primeiramente por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, pela graça que temos recebido, Senhor Deus, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, meu Deus, pela direção que o Senhor tem dado a nós, Senhor, de caminharmos, meu Deus, em direção ao alvo que o Senhor estabeleceu para nós. Meu Deus, muito obrigado, Deus, nós somos gratos, Senhor Deus, a Ti. Pedimos a Ti que nessa noite o Senhor possa estar no controle de todas as coisas, no entendimento, Senhor Deus, daqueles que estarão ouvindo, mas principalmente, Senhor Deus, guiando o nosso coração, ó Deus, no entendimento que vem de Ti, que é através de Ti, Senhor, nessa noite. Nós somos gratos, agradecemos a Ti e pedimos que o Senhor fique conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Amém? Fidelidade no exercício do ministério. Eu fiz uma introdução aqui, nós não vamos ver por enquanto o slide, mas essa introdução que eu fiz, que leva o nome da lição que nós estaremos tratando nessa noite, fidelidade ao chamado. Eu escrevo que a fidelidade, ela não comporta motivação vaidosa ou exibicionista, mas ela exige uma sincera humildade. Quando nós falamos sobre fidelidade, sobre esse tema, fidelidade a Deus, fidelidade àquilo que Deus nos dá, para que daquilo que nós recebemos do Senhor, para que nós possamos cumprir o seu propósito. E isso exige de nós um comportamento. E quando a gente fala um comportamento de humildade, porque não cabe para aqueles que recebem de Deus algo, usar desses valores, usar dessa graça
dos dons que recebe para meios próprios. Então não cabe aqueles que recebem servirem ao Senhor com vaidade ou para se exibir. Amém? Mas o principal objetivo vai ser sempre o benefício daqueles que são alcançados pelo dom que você tem, pela assistência que você pode dar ou pelo meio que você atua. Então tudo aquilo que nós recebemos do Senhor tem um propósito. E o propósito não é para si próprio, mas é sempre para o outro. Sempre para alcançar o outro. E também para a glória de Deus, né? Os dons recebidos de Deus não é para nos colocar em evidência ou nos holofotes. É estranho, né? Mas às vezes as pessoas, são muitas pessoas, elas hoje, muitas delas, a gente pode comprovar isso, que elas estão nas mídias hoje, porque vale-se de um dom que Deus deu a ela. Então ela aparece na mídia, aparece nas redes sociais, está nos holofotes, e que na verdade é muito difícil quando um homem ele alcança um patamar desses, ele tratar tudo isso com humildade. Quando tem uma câmera direcionada a ele, quando tem luzes direcionadas a eles, ele é o astro. Então a humildade fica em segundo plano. A gente sabe como tem acontecido isso nos nossos dias. Os dons recebidos de Deus não é para nos colocar em evidência ou em holofotes. Mas os dons que nos foi dado só tem um único propósito: edificar o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo nós sabemos que é a igreja. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fez muitas definições do reino de Deus, no que se trata a igreja do Senhor. Ele fala de semente, assim como Jesus também falou do reino de Deus, tratando os meios mais comuns, né, falando de semente, falando de semeadura. O apóstolo Paulo também fala, mas a melhor definição que Paulo usou para definir o que é a igreja como corpo de Cristo foi utilizar a anatomia do corpo humano e seus membros. A melhor definição que Paulo fez para expressar a unidade foi através do exemplo do corpo humano, exemplificando a igreja do Senhor como deve ser. Não é como deveria, como deve ser. Não se aceita algo diferente que não seja assim. Mas não aceita. A igreja do Senhor, chamado corpo de Cristo, ela tem que expressar todas as características de um corpo, da anatomia de um corpo humano. Porque um corpo humano, ao meu ver, ele é um corpo inteligente, porque ele tem um comando, ele não é rebelde a si próprio, mas ele tem os seus movimentos coordenados, ele tem os seus movimentos certos, tudo certinho, tudo bem ajustado, porque existe um comando, existe algo, o corpo por si só, se ele não tiver algo que traga a coordenação do corpo, ele fica um corpo totalmente estranho. E Paulo ele usa então essa definição do corpo para mostrar como deve ser a igreja do Senhor. Amém? Então todos nós estamos inseridos nesse corpo,
Todos nós, todos aqueles que fazem parte da igreja, ele é inserido nesse corpo. E eu gosto dessa expressão corpo, porque o corpo também ele tem alguns aspectos. Mais para frente um pouquinho nós vamos ver sobre o aspecto do corpo, né? Nós definimos um corpo vivo e também definimos um corpo morto. Definimos um corpo saudável, forte, e podemos definir também um corpo doente. O aspecto do corpo, o corpo ele mostra, o seu aspecto ele define qual o seu estado. Assim também é com a igreja do Senhor. Amém? Bem, ministérios, dons e serviços. Cada um de nós existimos e foi definido isso, todos nós existimos com um propósito, e isso já foi definido antes da nossa existência. Então, antes de que cada um de nós nascêssemos, Deus já nos enxergava e já tinha algo para nós. Daqui nós temos aqui o Salmo 139, né? Podemos ver, Salmo 139, que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Formadas quando nenhuma delas ainda havia. Salmo 139, versículo 6. Jeremias também, nós temos o relato de Jeremias, né, o chamado de Jeremias. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse do ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então, todos nós temos um chamado específico. Todos nós temos um chamado diante de Deus, né? E todos nós recebemos de Deus algo, eu não vou dizer diferente, mas algo próprio. Que Deus olhou a nossa capacidade e nos deu de acordo com a vontade dEle. Paulo também vai escrever em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, o chamado nosso aconteceu não depois que nós aceitamos Jesus, mas foi desde o ventre da nossa mãe. Uma coisa, né, que diante de Deus já sabia como nós seríamos. Entrando aqui nessa primeira parte, os dons se complementam. Os dons se complementam. Nós temos aqui o texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 14 até o 25. Mostrando que as pessoas, elas têm funções diferentes no corpo, né? Como eu disse, o corpo vivo, ele expressa a vida, saúde, é saudável. Mas quando é um corpo doente, ele também expressa o seu aspecto de doença, também ele expressa. É fácil nós definirmos alguém saudável e alguém doente, né? Infelizmente, nesse tempo, eu e a Nália, nós temos estado muito tempo no hospital, né? Com o meu cunhado lá, né? No estado dele. E a gente tem percebido as pessoas, né? De diversas pessoas. E são cada pessoa uma diferente da outra. Mas a gente olha, parece o aspecto das pessoas. E fala, nossa, essa pessoa está bem doente, né? Ou aquela lá melhorou, aquela lá está ficando melhor.
Então a gente consegue detectar dessa forma. E nós não somos diferentes, porque nós, como igreja do Senhor, nós expressamos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, se ele estiver ajustado sobre o comando da cabeça, né, como diz Paulo na sua carta, nós teremos saúde. Mas se confunde às vezes, né, porque as pessoas, eles associam crescimento com desenvolvimento. Eles confundem um crescimento com saúde. E nem sempre é assim. Às vezes nós olhamos pessoas e o aspecto dela, são pessoas às vezes que elas chegam por causa da sua enfermidade, chega a inchar, fica enorme. E você olha uma pessoa, você fala, olha como a pessoa, ela é grande, mas não é uma pessoa forte. O aspecto dela é de inchaço. Então, às vezes, as pessoas confundem o forte com o inchaço. Aquele que é robusto com aquele que está inchado. Já perceberam isso? E são coisas totalmente diferentes. O que eu quero dizer é que, às vezes, o aspecto da igreja, às vezes nós vamos ver uma igreja que tem um aspecto de igreja forte, porque é grande, porque é enorme. Cuidado, não é dessa forma que a gente vê, é o aspecto. E de repente você pode olhar o aspecto. Uma igreja saudável, ela vai expressar a sua saúde, a sua robustez, né? A sua força. Mas uma igreja inchada, ela não apresenta sinais ou sintomas de uma igreja saudável. O exemplo disso é a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, Paulo, ele trata com a igreja de Coríntios e diz, olha, vocês estão inchados. Era para que vocês estivessem fortes. Vocês têm todos os dons, nenhum dom vos falta. Só que mesmo vocês recebendo de Deus uma graça tão grande de ter dons, de todos os dons, vocês ainda precisam ser tratados como crianças, com leite. Vocês não, uma comida sólida talvez vocês não iriam suportar. E o aspecto da igreja de Coríntios deveria ser uma igreja saudável e forte, porque tinha todos os dons, mas isso não caracterizou. O que caracterizou foi aquilo que Paulo fala, por isso que há no meio de vocês muitos dos que dormem, muitos doentes, e até muitos dormem. Por quê? Porque era uma igreja que ela tinha tudo, mas não expressava uma igreja saudável. Havia divisão? Não havia? Havia todos os tipos de problema que o apóstolo Paulo ele trata nessa primeira carta aos Coríntios, e ele fala, existe divisão, existe erros, né, grotescos sobre matrimônio, imoralidade e outras coisas mais, que conhecimento, e a gente vê que era uma igreja que ela mostrou seu aspecto, a princípio olhava-se uma igreja grande, uma igreja bem significativa, mas não tinha saúde. Amém? Então o corpo, ele, apesar dele ser bem ajustado, ele precisa também mostrar um aspecto saudável de desenvolvimento, crescimento e maturidade. Essas coisas são importantes, porque às vezes a pessoa cresce, mas junto com o crescimento físico, as pessoas precisam, além de crescer, desenvolver. E isso são os processos que muitas vezes nós seguimos aqui, através do ensino da palavra, através da oração, através da nossa comunhão. Nós seguimos um processo de crescimento, mas também se desenvolvendo na presença do Senhor, na presença dos irmãos e também lá para as pessoas de fora. As pessoas olham para nós e não vê simplesmente uma igreja, mas vê uma igreja
crescida, desenvolvida e madura. Isso é muito importante. Crescer em conhecimento, mas em graça. Não apenas desenvolver em termos de crescimento, mas em maturidade. A igreja aqui, ela pode estar cheia, como diz, né, saindo pelo ladrão. Mas se não tiver uma maturidade, se as pessoas que estão aqui não desenvolverem um processo de crescimento e desenvolvimento para que as pessoas se tornem maduras, nós vamos ter uma igreja cheia, mas uma igreja que não tem nenhum aspecto de robustez diante de Deus. Uma igreja que ao mesmo tempo está cheia, ao mesmo tempo pode estar vazia também. Não tem firmeza, não tem raiz. Tudo isso faz parte de um processo. Amém? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os dons. 1 Coríntios, capítulo 12, 14 ao 25. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. É o olho, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque aos que em nós são mais nobres, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando um dos outros. É uma definição linda, né, que o apóstolo Paulo faz em relação ao corpo. Aqui nós temos também o porquê que nós não devemos entender que, e aqui nós estamos tratando da fidelidade ao chamado, e a gente tem que sempre entender que aquilo que nós recebemos do Senhor é para nós. Né? Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é que não pode haver, e no nosso corpo não existe isso. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala, no corpo humano não existe isso. Então entre vocês também não pode haver isso. O membro menos decoroso no nosso corpo, Deus dá maior honra. Porque Deus o fez assim. E daí nós entendemos que aqui todos nós precisamos um do outro. Todos nós precisamos um do outro. Assim como o corpo precisa, né? Eu tive uns dias pensando assim, meu Deus, talvez no meu corpo, qual seria o menor membro? Eu falando comigo mesmo, qual seria o menor membro? Pensei bem, falei, eu acho que o minguinho, né? O minguinho quase não dá para nem a gente usar direito, né? Sim, né? Vamos supor que eu perdesse o minguinho, eu pensando comigo mesmo, se eu perdesse o minguinho, eu ainda ficaria com 4, né? Ou se perdesse esse dedo aqui da mão, não, aí eu não vou nem fazer o gesto, mas ainda dá para utilizar o outro, né?
Mas aí esses dias eu fui cortar a unha dominguinho, gente, eu acho que eu cortei a unha muito funda, mas que dor. E daí todo o calçado que eu usava doía. Eu falei, nossa, olha só, esses dias mesmo, quer dizer, para mim, que tinha o menos valor no meu corpo, o corpo inteiro sentiu, porque eu não conseguia, eu até mancava de dor no minguinho, só porque eu cortei uma unhinha, um pedaço da unha, era unha pequena, irmão, não era grande. Mas aí a gente entende aquilo que o apóstolo Paulo quis dizer, que o menor entre nós é importante para nós, e precisa ser importante, e nós precisamos considerar isso. Nós precisamos entender que aqui nós não existe maior. As pessoas, quando se trata de dons, nós falamos dos dons mais nobres, né? Quais são os dons mais nobres? E daí eu pedi para a Rafa colocar isso aqui para nós, só para a gente entender um pouquinho sobre os dons e as suas divisões, né? Mas o que seria, para muitos, qual que é o dom mais nobre? É o dom que está aqui na frente, né, e tal, né, expressa que tem maior valor. Os irmãos sabem que não é assim. Eu, pelo menos, nunca considerei isso, né? Diz a palavra que aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que seja o que serve. Então, quanto maior você for, maior responsabilidade de servir você terá. Amém? Porque os dons é para o serviço. Os dons que nós recebemos de Deus, nada mais é para nós servirmos os nossos irmãos. Servirmos uns aos outros. E quanto maior dom você recebe, mais você tem que servir. Porque Deus vai pedir conta também daquilo que Ele está te dando. Amém? Então eu fiz aqui achei essa tabela que eu achei interessante, que de todos os dons, né? O apóstolo Paulo fala ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 4 ao 6, os dons que nós recebemos. E em Efésios, no capítulo 4, ali fala que o Senhor, Ele subiu e distribuiu dons aos homens, e de todos os dons. Mas às vezes quando nós falamos de dons, algumas pessoas, eles acham que são só os dons que nós conhecemos, né? Alguns ficam só no dom de língua, o dom de profetizar. Gente, mas existem muitos dons, existe uma lista de dons, e talvez o dom de língua seja um menor, o apóstolo Paulo fala, né? É o menor talvez de todos os dons, mas é um dom que ele é expressivo, ele expressa, quando você vê alguém orando em língua, isso chama atenção. Esse dia mesmo eu estava ouvindo uma mensagem, e daí, eu acho que era dos Estados Unidos, não sei se era de Toronto, a pessoa orando em línguas. E daí eu falei para a Nádia assim, olha só aquela pessoa orando em língua, né? Ela é uma pessoa americana. As línguas dela é diferente das pessoas que moram no Brasil. Irmãos, é um dom de língua que você vê semelhante. Uma pessoa aqui no Brasil, que é brasileira, que tem os dons de língua aqui, ora de um jeito. Ora em línguas. Lá é as mesmas línguas, diferente, obviamente, cada um, mas são línguas que você olha e você identifica, isso aqui é um dom de língua. Isso prova que o nosso Deus, Ele não é um Deus brasileiro somente, mas é um Deus de todas as nações, de todos os povos. E que os dons não estão retidos apenas a um lugar, a uma denominação, a um tipo de pessoas. Não, Deus Ele distribui para todos. Aqueles que querem, aqueles que desejam. Com um único propósito, de servir. Amém? Então aqui eu fiz eu achei isso aqui, eu achei interessante, que os dons, ele tem uma divisão entre os dons espirituais e os dons ministeriais. Olha que coisa interessante. Os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo em nós,
ele tem uma divisão. E essa divisão, ela pode ser vista dessa forma: revelação, poder e alocução. Então, os dons do Espírito Santo, que se manifesta através da revelação, que nós podemos falar, esse é um dom de revelação. Compreende, olha só, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, o dom da fé, discernimento de espírito. Esses são dons de revelação. Quem sabe você vai se enquadrar em um desses aí, vai falar, opa, né? Daí depois nós temos o dom de poder, e esse dom é o que às vezes as pessoas mais almejam, né? E é uma pena, porque almeja para fins próprios, né? Então, mas tem, olha só, o dom de poder, o dom da fé, dons de cura, operações de milagre. Esses são dons de poder. Esses dons foram distribuídos para a igreja, irmãos. Ah, mas eu não... Então, a gente precisa entender que dons a gente precisa também pedir. Dons a gente precisa pedir. Senhor, eu queria tanto esse dom. Você pode pedir. E o apóstolo Paulo diz, né, que nós devemos buscar todos os dons. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Nós devemos buscar todos os dons. Daí você recebe o dom de língua. E por que hoje, muitas vezes, num lugar, a gente não vê tanta manifestação das línguas? Porque é um dom que para muitos não tem graça mais. A pessoa ficar, então tem gente que tem vergonha. Olha, gente, e no começo da nossa caminhada era algo tão maravilhoso. Dificilmente a gente via alguém não orar em línguas. E as pessoas oravam em línguas. As pessoas eram batizadas assim, nos cultos que nós participávamos, as pessoas vinham para frente, recebiam imposição de mãos, e recebiam dons de línguas, outras recebiam outros dons, ela nem sabia que estava recebendo outros dons, mas o dom de língua é só apenas uma evidência, irmãos. Não vá achar que eu não oro em língua porque eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Que isso, gente? Meu Deus, olha a quantidade de coisa que evidencia você ter o Espírito de Deus e ter os dons celestiais. A locução, nós temos aqui a variedade de línguas, a interpretação de línguas e também a profecia. Então esses 3 dons aqui, os últimos 3, compreende a oração em língua, e digo mais, a oração de língua tem também muitos níveis. Você de repente, você recebe o dom de falar em língua, que é um dom maravilhoso, e de repente você sente, e você vai buscando, e você percebe que aquelas línguas, elas vão se renovando em você. Quem já percebeu isso? Eu já percebi. Talvez o dom de língua que é evidenciado na sua vida hoje, talvez seja bem diferente das línguas que quando você começou a falar lá atrás, há 40 anos atrás. Você começou a falar de um jeito, e de repente hoje você já percebe, você fala, nossa, já fui renovado muitas vezes. As pessoas chamam de renovação, né? Essa evidência, o apóstolo Paulo fala que é o menor dos dons. Por quê? Porque o dom de língua, ele edifica a nós mesmos. É uma forma de você se brindar, se fortalecer. Quando você ora, e você pode orar em língua em qualquer lugar. Né? Aqui é permitido orar em língua, né, pastor Vilmar? Pode orar quantas vezes quiser, o tempo que você quiser. O apóstolo Paulo fala, oxalá se todos falassem, todos. Mas é um dom que você precisa buscar com entendimento, com sabedoria, com paciência. E o Senhor, Ele dá àquele que pede. Amém? E daí nós temos aqui agora os dons de liderança. Dons de liderança são aqueles que são chamados por Deus, que recebem de Deus também dons ministeriais,
que compreende liderança, dons que é ministeriais, que é serviço, que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. Dons dados a homens, ou seja, são homens que Deus capacita-os, chama-os e os capacita com dons para ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aqui nós temos também outros dons, os dons de serviço, dons ministeriais, mas dom de serviço, que compreende servir no sentido, por exemplo, diaconia, ensinar na prática, docente, ou seja, você não é mestre, mas você tem o dom, você gosta de ensinar, você gosta de falar do evangelho, você gosta de falar você não é um mestre talvez, mas está no caminho de ser, mas você gosta de falar. Aqui ensinar, prática docente, exortar, encorajar, animar. Olha, isso aí é dons que vêm de Deus, irmãos. Mas exortar sim, porque aquele que exorta, ele sabe, se é um dom de Deus, ele exorta com amor, ele exorta com humildade, e a pessoa aceita isso, porque vem de Deus. Sabe aquelas pessoas que são procuradas às vezes para aconselhamento? Eu gosto de falar com aquela irmã tem umas palavras que me ajudam e tal. Então, esse pode ser visto como um dom de exortar. Dom de contribuir, de repartir, isso também é um dom de Deus. Pessoas que recebem de Deus, na prática todos nós temos que ser assim, mas existem pessoas que têm uma voluntariedade para esse tipo de serviço, um despojar, uma alegria de poder repartir, parece que as pessoas, elas estão envolvidas tanto com isso daí, que se ela não fizer, alguma coisa está faltando para ela. É lógico que isso aí é prática que todos nós devemos ter, generosidade, o dever de repartir. Se chega alguma coisa até nós, o que você pode fazer de momento, você precisa fazer. Isso aí não precisa ter um dom para fazer. Mas existem pessoas que ela têm uma praticidade de visar as pessoas mais carentes, necessidade de fazer projeto, de dividir, de repartir, de alcançar pessoas através desse dom de repartir. E ela faz isso e muitas vezes a gente nem sabe. Tem muitas pessoas em nosso meio que tem um coração tão generoso. De repente alguém precisa de alguma coisa, e nós já sabemos, nós somos uma família, nós somos uma igreja, nós sabemos que muitas vezes, muitos de nós aqui, qual todos aqui, são às vezes procurados por alguém, irmão, nós estamos precisando levantar aí uma verba para ajudar uma pessoa, sempre a gente às vezes aparece, e de imediato a gente já, está aqui, ajuda como pode, com o que tem, e ficamos alegres por isso. Então no nosso meio, graças a Deus, pelo que às vezes a gente sabe, muitos, essa generosidade em nós aqui é uma bênção, porque existe, e muitos já foram favorecidos com isso. Muitos já foram alcançados, por causa da generosidade dos irmãos. Amém? Então é um dom que às vezes muitos têm e não percebem, né? Tem pessoas que falam, eu quero ajudar. Às vezes as pessoas ficam até bravas para falar assim, puxa vida, fizeram aí uma ratinha aí, não vou usar uma expressão, fizeram uma ratinha aí para ajudar e nem me procuraram. Disponibilidade para ajudar, isso é importante, irmãos. E são dons que são dados à igreja. Amém? Contribuir e repartir. Liderar e presidir. Às vezes fala, não, mas peraí, liderança e presidir, isso aí está lá, naquela lista de liderança. Irmãos, essa liderança aqui está mais compreendida na liderança espiritual. É liderança espiritual ali, chamados por Deus.
Agora, existem outras coisas que precisam ser presididas. E tem pessoas que recebem esse dom de presidir, uma pessoa que ela consegue ver coisas e presidir, organizar. Os irmãos percebem que na igreja, às vezes nós chegamos aqui, está tudo bem arrumado, às vezes nós chegamos aqui, algumas coisas estão diferentes, sempre para melhor, estão modificadas, mas sempre para melhor. Quem que teve a ideia? Será que não é alguém que tem esse dom de presidir, de organizar as coisas, de fazer assim, olha, eu quero fazer o melhor, vamos fazer isso aqui que vai dar certo, vai ser melhor. A pessoa, e não tem nada a ver com a liderança que nós estamos vendo lá, de apóstolos, apóstolos, irmãos, apóstolo é uma liderança, é um chamado de Deus para a liderança, mas para as coisas espirituais de Deus, está mais vocacionado a isso, assim como os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. A gente está preocupado mais nesse foco de conduzir o povo, de ouvir Deus, mas existem outras coisas que são coisas aqui, que também precisa ser presidida, e que precisa de pessoas íntegras, pessoas capacitadas, para poder lidar com essa situação. Um exemplo, a nossa igreja, ela é um organismo, eu sempre vejo assim, é um organismo vivo. Organismo vivo, nós lidamos com liderança, com aqueles focos lá. Agora, uma igreja, além da igreja organismo, existe a igreja organização, ou não? Nós temos um corpo, mas existe também uma igreja organização, que precisa ter uma presidência, que precisa ter uma tesouraria, que precisa ter uma secretaria, e essas pessoas não estão incluídas aqui? Pessoas que são capacitadas a liderar e a presidir, para ser um tesoureiro, para ser um secretário, para ser até mesmo um presidente ou vice-presidente. Aqui é o pastor Gilmar, mas independente, se não fosse o pastor Gilmar e fosse um outro, estaria também exercendo um dom de liderança, dado por Deus. Tem pessoas que são nato, elas chegam e você olha e você fala, olha, essa pessoa ela tem uma vocação, é só você trabalhar com ela, lapidar certinho, e às vezes ela não tem o chamado, mas ela tem a vocação de liderar. Às vezes ela não vai entrar dentro daquela escala de ministério lá, mas ela vai entrar numa outra escala de ministério de serviço. Pessoas que é bom para liderar, pessoas que é bom para exercer funções de organização, são dons que Deus dá, irmãos. Nós não podemos desvalorizar isso. Então, quando nós falamos sobre a fidelidade ao chamado, e nós estamos tratando justamente esse aspecto, de saber que cada um tem o seu valor. Mas o foco, muitas vezes, quando nós falamos de dons, o foco está para cá. E na verdade o foco maior está para lá. Porque nós somos capacitados, somos chamados, vocacionados, para desempenhar uma função no corpo de Cristo. Mas assim os irmãos também têm a mesma coisa. E daí as pessoas olham a liderança como se fosse um braço forte. Mas se o braço não tiver de comum acordo com a perna, e com o pé, e com o dedinho minguinho, o braço vai fazer o quê? Ou vice-versa, se a perna ou outros membros como nós tratamos aqui. Temos o dom de serviço, de exercer misericórdia e socorro. Esse é dom também que a igreja tem. Irmãos, a nossa igreja, a nossa família CCT, nós podemos ver, se os irmãos tiverem um olhar mais atento, os irmãos vão ver que muitos desses dons são espalhados entre nós. Todos nós temos dons. Todos nós. Ninguém está de fora, porque se você faz parte do corpo, alguma função você tem. Pode ser, não é a função menor, é apenas diferente. Não existe no corpo função maior ou menor, existem funções diferentes. A minha mão, ela tem uma função. O braço também tem uma função. A perna tem uma função.
Eles não competem entre si quem é o maior, mas são apenas diferentes, são funções diferentes, mas eles estão no corpo e têm o mesmo valor. Amém? E por último aqui, exercer misericórdia e socorro. Nós já vimos o que é exercer misericórdia e socorro. São gestos, irmãos, é tudo serviço, é prático. Não é simplesmente, não é você sentir, estou sentindo aqui Não, é coisa prática. Olha, socorro. Chegou até mim aqui que uma pessoa, ela está passando um apuro, uma necessidade emergencial, na hora. Providencia aqui, tal, leva um socorro. É isso, é praticidade. Corpo vivo, organismo vivo, ele se movimenta. O corpo de Cristo não é um corpo que tem não é estático. Eu faço parte do corpo. Tá. Um corpo, mas cadê o corpo? Não, é um corpo. Não, o corpo está aqui, gente. Aqui Jesus tem braço, Jesus tem olhos, Jesus tem pernas para caminhar, Jesus ele pulsa, ele reage, ele age, reage. Isso é corpo vivo. Nós não estamos inseridos em nenhum corpo morto. Corpo morto, você está inserido no corpo, não faz nada. Os irmãos entendem assim? Amém? Corpo vivo de Cristo. Ele anda, ele caminha, tudo aquilo que Jesus fazia quando ele estava aqui no seu ministério, o corpo dele, através da igreja, tem que fazer. Está tudo aqui. E por último, governar e administrar, né? Não é muito diferente de liderar e presidir. Então é o mesmo dom. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos seguindo aqui. Qual que vem, Rafa? Aqui, seguindo aqui, em 1 Pedro 4, 10, 11. Agora nós vamos mais rapidinho um pouco. Não se espera que todos façam a mesma coisa. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, e quem pertence à glória e o poder para todos sempre. Amém. Gálatas capítulo 2, 7 a 10. A diversidade de dons e de graça precisa ser respeitada. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro a da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com a eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Aqui nós já entendemos, ministério de Pedro e ministério de Paulo. O mesmo que chamou Pedro para pregar para os circuncisos, chamou Paulo para pregar para os incircuncisos. E quando eles perceberam isso, eles entenderam. Pedro não quis convencer Paulo que ele estava errado, que ele deveria pregar para os circuncisos, porque o evangelho era só para os circuncisos, só para os judeus. Não, ele entendeu que o chamado de Deus, isso é compreensão, irmão, isso aí é maturidade. Uma igreja, ela entende, quando ela precisa decidir algo, ela tem a maturidade de entender, de fazer a leitura, de discernir
a vontade de Deus, e ela então ela faz o seu julgamento, assim como fizeram a igreja de Jerusalém, quando Paulo e Barnabé subiram até lá e relataram tudo que eles tinham feito. Olha, o evangelho tem chegado aos gentios através de nós. Eles já sabiam do chamado que Paulo tinha tido, e eles então olharam e falaram: Deus está operando. Discernimento, irmãos, eles entenderam. Jamais eles olharam e falaram: isso aí é coisa estranha, hein? Pregar para os gentios, onde tem? Não, eles entenderam que a vontade de Deus estava sendo também fluindo através desses irmãos que eram judeus, mas só que para os gentios. E eles então estenderam a mão para a comunhão. Não, você é um de nós, faz parte, vocês é um de nós. Quando nós fala que estendeu a destra, está dizendo que estendeu a mão para a comunhão, chama para perto. Nós somos um com você no que você está fazendo. Não é falar assim, ó, vai lá, faz lá, se der certo, Deus, se não der, o problema é seu. Não, nós somos um com você, vai lá, pode ir. Tem a nossa bênção e tem também o nosso coração com vocês. Amém? Os ministérios têm que funcionar naquilo para que foram chamados. 1 Coríntios 3, 6 a 8. Então aqui vai falar sobre o que Paulo fala na igreja de Coríntios, sobre o ministério que tinha sido, que teve início com ele, mas ele não afirma propriamente que foi ele que deu início na igreja de Coríntios. Ele simplesmente fala assim: olha, como está lá, ó, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então o que quer dizer é que nós não podemos ser exclusivistas naquilo que nós fazemos, achar que só nós fazemos. Se eu não fizer, ninguém faz. Para com isso, gente. Se eu não fizer, se eu não estiver lá, parou. Se o pastor Gilmar não estiver lá, as coisas não acontecem. Se o pastor Flávio não vier, não vai funcionar. Não é isso, nós estamos também entrando num trabalho que nós não começamos. O apóstolo Paulo está dizendo na igreja de Coríntios: vocês estão se dividindo aí, falando que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro, e dizem até que são de Cristo, que não querem fazer parte da divisão. Vocês estão dividindo mais ainda. Estará o corpo de Cristo por acaso dividido? Não, todos nós temos uma mesma função, Paulo, Apolo, Pedro. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Amém? Devem deixar que os outros cumprimentem aquilo que eles não têm, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros, do qual todo, assim, e agora é Efésios 4, né? 1 Coríntios 12, 25 e Efésios 4, 16 agora. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Colossenses 2, 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Só esse detalhe aqui, que todo o ajuste que nós temos, o nosso corpo é perfeito. Então, se a gente quiser olhar a dinâmica da igreja, ao qual Paulo dá essa definição de corpo humano, a gente é só olhar para o nosso corpo, gente. A gente vê como as coisas funcionam, como as coisas são bem ajustadas, mas porque tudo é coordenado por aqui, pela nossa cabeça. Estou falando do corpo na anatomia humana. Mas quando se trata do corpo, organismo, a gente vê que quando Cristo é a cabeça e todas as coisas flui da cabeça, as coisas se ajustam de acordo, assim como nós. Assim como a nossa cabeça pensa, eu vou para lá,
e a minha perna direciona, o meu pé, tudo coordena e vai para lá. Ou eu vou para cá, ou eu vou pegar, ou qualquer ação que eu determino fazer aqui, o meu corpo obedece. Assim tem que ser a igreja. Aquilo que Cristo determina, nós precisamos fazer. Se nós estivermos ligados no corpo, ligados, e fazemos parte do corpo, porque tem uma outra coisa também, tem muita coisa que está no corpo, mas não faz parte dele. Esse dia eu estive pensando nisso aí também. Como, por exemplo, os membros fazem parte do corpo. Não tem como você viver sem nenhum desses membros. Você pode viver, mas o corpo sente. Se você tirar um dedinho, sente. Tirar um pedacinho da orelha, sente. Qualquer parte do corpo. Agora, vamos supor que as mulheres, elas usam brincos. Faz parte do corpo? Não faz, mas está no corpo, mas não faz parte dele. Um óculos, está aqui, estou usando. Faz parte do corpo? Não, mas está no corpo. Então, a gente tem que entender que nem tudo que está no corpo também faz parte do corpo. E a gente tem que definir e priorizar o que é prioridade como corpo e o que a gente pode falar, não, isso aqui não faz parte do corpo. Porque às vezes nós estamos dando muito mais valor para as coisas que estão no corpo, mas que não pertencem ao corpo. Daí você valoriza. Vou dar um exemplo, tá bom? Nós nos preocupamos tanto com as coisas que fazem parte da organização. E desprezamos as coisas que fazem parte do organismo. Já viram? As pessoas se preocupam muito. Não, a gente tem que ser uma denominação bem reconhecida e tal, um nome, talvez pintar a frente, sei lá, fazer uns outdoor, qualquer coisa relacionada à organização. Mas existem outras prioridades maiores que você pode lidar. Eu acho que nós nos preocuparmos com os membros é muito mais importante do que se preocupar com cadeira. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou fazendo crítica, eu só estou dando um parecer de que as vidas das pessoas são mais importantes que as coisas. Amém? É isso que eu quero dizer. Então tem coisas que faz parte, roupa faz parte do nosso corpo, cobre o nosso corpo, protege, vestir uma blusa, né, Flávio? Para não sentir um frio e tal. Mas se eu tirar a blusa, o meu corpo vai funcionar do mesmo jeito. Só vai sentir um pouco de frio até acostumar depois. Amém? Operando no lugar errado. Vamos lá. O que se dizem apóstolo e não são? Apocalipse, né, no capítulo 2:2, quando Jesus escreve, né, a igreja de Éfeso, ele vai dizer que conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, o que não pode sofrer os maus, e pusesses à prova o que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achastes mentirosos. Ocupar o lugar em que nós não somos chamados, isso aí eu vejo assim. Tem outros exemplos aqui que nós vamos ver, mas só para os irmãos entenderem que às vezes nós somos vocacionados e chamados para uma função e queremos operar outra. Mas na verdade o que eu queria mesmo, irmãos, se contente com o que você tem. Não, mas eu estou aqui, eu estou servindo lá, né? Às vezes, irmão, onde você está? Eu estou servindo lá. Estou lá como diácono, irmão. Fazer o quê? Estou lá, mas parece que fala com desprezo, sabe? Algo que Deus deu para você. Aqui, nesse texto que nós vemos em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 2, está dizendo que muitos se diziam apóstolos, porque estava no auge ser apóstolo naquela época. Ser apóstolo, ser reconhecido como apóstolo, nos nossos dias de hoje não é diferente. Algumas pessoas querem ser reconhecidos
Gente, você tem um dom maravilhoso de servir, continua servindo naquilo que você foi chamado. Por que você quer querer alguma coisa que você não é vocacionado para aquilo? E se for, espera com paciência que as coisas vão acontecer. Não é porque você quer brigar com todo mundo querendo algo que você não foi vocacionado. Se contenta em servir apenas. Eu estou servindo, que sirva e faça o melhor possível. Davi foi ungido rei com aproximadamente 15, 13, 14, 15 anos, não se sabe ao certo. Foi ungido rei. Saul era rei e ele tinha sido ungido rei. Diz o texto que ele não foi brigar com todo mundo dizendo assim, olha, escuta aqui, o azeite que derramou na sua cabeça, derramou na minha também. Então, não, ele não foi reivindicar nada, pelo contrário, irmãos. Davi, quando ele teve que fazer algo, ele só serviu. Foi lá servir os irmãos, ele era rei, não precisava, e não era rei. Foi lá na guerra, levou queijo, levou leite de cabra para os irmãos. Depois se tornou escudeiro de Saul. Gente, escudeiro, sabe o que é escudeiro? Escudeiro que segura aquelas armaduras, que ajuda a colocar armadura, que sela o cavalo, que limpa, dá luz na armadura do rei. Serviço não muito agradável. Daí o rei lá ficou nervoso e tal, ficava nervoso, meio estressado. Daí descobriram que a música trazia paz para o coração do rei. Daí falaram, mas eu conheço alguém que toca harpa. Mas aí tem um detalhe. Diz que Davi, era a função dele, diz o texto que ele era pastor de ovelha. Mas dizia que tudo que ele fazia muito bem. Então ele foi lembrado porque ele tocava harpa e tocava muito bem, foi levado até a presença de Saul. E quando ele começou a dedilhar a harpa, ele tocou tão bem que dizia que o Saul ficava calmo, tranquilo. Rapaz, isso aí funciona mesmo. Então toda vez que dava um tique no Saul, ele chama Davi. E se não bastasse, Davi então ele entra no palácio, ungido rei. Ele não era rei? Ele não tinha sido ungido? A unção, o óleo, foi derramado sobre ele. Mas agora ele era um bobo da corte. Ele estava em função errada? Ele estava no palácio. O lugar do rei é onde? É no palácio. Mas ele estava no palácio como rei, almejando o trono do Saul, do Jonatas? Não. Ele estava lá servindo. E servindo bem. Amém? Alguém pode ocupar o cargo certo, presbítero ou diácono, e tentar funcionar no dom ministerial errado. E aqui eu marquei algo que diz assim, nós podemos ter as motivações mais corretas e estar no lugar errado. A intenção pode ser ótima, boa, mas eu posso estar fazendo algo no lugar errado. Os irmãos entendem isso? Quando se diz que um presbítero ou diácono pode tentar funcionar no dom ministerial errado, porque quando a gente entende que um presbítero ele é chamado para presidir, ele é o bispo da igreja, ele também é pastor e tem a vocação dele. Só que o presbítero ele é escolhido pela igreja, assim como o diácono, ele é escolhido pela igreja. E ele pode ser escolhido pela igreja por causa do seu conceito, vamos dizer assim, dos seus valores, né? Porque quando falaram assim, quem que nós vamos chamar para servir a mesa aqui, que nós estamos precisando? Daí falaram assim, então, nós precisamos de homem que seja, primeiramente, homens que tenha boa reputação e que seja cheio do Espírito Santo de Deus. Olha a qualidade do diácono para servir a mesa. Que seja cheio do Espírito Santo e que tenha boa reputação. Quem que nós devemos chamar para presidir? Porque
O pastor, ele tem a função dele, o presbítero também é um pastor e também tem a função dele, cada um são vocacionados e são chamados para fazer aquilo pelo qual Deus chamou. Mas são homens que são escolhidos pela igreja, pelas qualidades que tem, pela vocação que tem, mas é escolhido pela igreja. É diferente daqueles que são chamados e vocacionados por Deus. Até aí tudo bem, irmãos? Os irmãos entenderam? Então um diácono, ele pode ser um diácono, ele pode assumir uma função de evangelista? Lógico que pode. Ué, Felipe não era diácono? E não se tornou um evangelista lá em Samaria? E foi uma bênção? É a mesma coisa. Não é que ele vira uma coisa, não é que ele, agora eu começo como diácono, e se tudo der certo, eu vou ser para evangelista, depois eu vou subindo. Não tem nada de subir, irmãos. Quando eu vim para cá, o pastor João tinha me ungido lá na Sarça Ardente como evangelista. Era evangelista lá, tinha pouco, né, pastor João? Era eu, José Barreto, o pai do Leandro Barreto. Acho que só nós dois, não, tinha mais um lá. Devia ter uns 3 lá, 3 ou 4, não foi muito, comigo, na minha consagração. Só que na igreja onde eu atuava, eu era mestre. Pelo menos eu achava que era, né? Porque ensinava, né? Dava ensino dominical e estava tudo certo para mim. Quando eu vim para cá, o pastor Gilmar, ele me chamou e pegou e falou assim, olha, a gente quer consagrar você. Não foi, Gilmar? E eu falei, mas eu estou bem assim, para mim está tranquilo, não precisa e tal. Não, mas eu preciso de ajuda também aqui e tal. Eu ficaria muito feliz de ser aceitado. Bom, enfim. Só que quando eu fui consagrado aqui a presbítero, e na visão do pastor Gilmar, presbítero é pastor. Na visão, não é do pastor Gilmar, na visão da CCT, na visão da palavra também que nos fala, né? Não é a visão de uma pessoa, mas na visão da palavra, presbítero também é pastor. E até hoje eu guardo algo que ele diz assim, que ele falou na minha consagração. Estava essa igreja cheia, tinha parentes meus, tinha muita gente aqui. E ele pegou falando assim, olha, você sobe como evangelista e desce como presbítero. Nunca mais eu esqueci. Aqui, você não sobe, você desce. Quanto maior honra você recebe aqui, é para você descer mais e servir melhor. Amém? Então isso aqui está no meu coração, eu entendi perfeitamente. E passo para todos aqueles que almejam, né? Tentar funcionar no chamado dos outros é errado. Então nós temos um exemplo aqui em 2 Crônica, no capítulo 26, 16, do versículo 20, sobre um rei chamado Uzias, né? Esse rei Uzias, todos sabem, ele subiu ao trono muito cedo, muito novo, e são 4 capítulos, vamos ler lá. Mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, sacerdote entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante ao Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, ou seja, irou-se na hora. Azarias, não, volta um pouquinho rápido, por favor. Volta. Então Urias se indignou. É isso mesmo. Azarias, que tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pôs contra os sacerdotes
e a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente os lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor oferira. Então aqui nós temos o exemplo desse rei, né, o rei Uzias, né, foi justamente no período em que Isaías profetizou, né, no ministério de Isaías. Esse rei Uzias subiu ao trono muito cedo, e era um rei super inteligente. Nós sabemos o relato dele, não vou me alongar nisso, mas Urias, ele tinha uma competência muito diferenciada dos demais reis, dos outros reis que antecedeu. Ele era alguém que, ele é como se fosse um cientista. Já viu alguém que sabe fazer de tudo? Ele era um rei assim. Ele fazia tudo, criava armas de guerra. Dizem que ele criou aquelas catapultas, né, que lança aquelas pedras. Pá. Foi criação dele. Dizia que o sistema de irrigação, ele criou um sistema que conseguia irrigar as áreas mais distantes dos rios. Ele era alguém superdotado em coisas. E diz que ele, no seu ministério, ele foi tão competente naquilo que fazia e na sabedoria que Deus tinha dado a ele, que subiu o coração dele. É perigoso, irmãos. Subiu o coração dele, a vaidade dele. E diz que ele resolveu queimar incenso lá no templo do Senhor, no lugar santo, onde somente os sacerdotes eram permitidos entrar e fazer esse serviço. E diz que ele entrou, foi detido, e diz que tentaram evitar o pior para ele. Não somente os sacerdotes, mas tinha alguns homens valentes lá que se puseram para resistir ele mesmo, para ele não fazer isso, para o bem dele. Não adiantou. Ele indignado, vendo todas aquelas pessoas ali, ele ficou nervoso, se irou, mandou incensário longe. Acho que deve ter mandado lá para o lugar lá dentro do templo, que na hora a lepra o tomou. E diz que ele terminou o reinado dele, leproso, fora do palácio, numa cidade onde os leprosos ficaram, numa casa de campo. Ele ficou ali e o seu filho tomou o lugar. Então são pessoas que têm motivações corretas, mas querem operar de forma errada. O desejo de servir, irmãos, é muito bom, mas existe uma coisa que Jesus ele falou. Jesus falou assim: olha, quando você for fazer algo para alguém, você for dar uma esmola, é um serviço. Não veja a sua mão esquerda o que faz a direita. Ou se você for canhoto, então a sua direita não veja o que a sua esquerda vai fazer. Não veja. Não alarme, não coloque, não seja, não fique nos holofotes para ser visto pelos homens. A motivação sua de ajudar é boa, está correta, é uma motivação boa, servir. Mas o lugar que você quer conduzir isso está errado. Fique quietinho. Não é? Foi isso que Jesus ensinou. Então nós temos aqui, não devemos nos comparar. Não devemos nos comparar. O propósito divino é individual. Ou seja, eu também um outro detalhe. Aqui nós temos, eu não vou nem ler o texto, porque nós já conhecemos. Nós temos Pedro e João, bem no finalzinho, quando Jesus aparece lá ressuscitado, lá na praia, ele chama Pedro. Então ali com Pedro, ele trata com Pedro alguma coisa, ele reafirma com Pedro o seu ministério, e daí ele vira para João. Daí Pedro já falou: mas o que você vai falar para ele? Pedro também falou a verdade, não? Ele falou: não, mas eu já tratei com você, agora deixa eu falar com ele. Se eu quero que ele fique, então que ele fique, né? Jesus ainda repreendeu Pedro. São ministérios diferentes, você e ele. Vocês são apóstolos, os dois, mas o que eu tenho para você é diferente do que eu tenho para ele. Não vamos comparar.
Eu quero ser, vamos comparar o Flávio com o Gilmar, o Gilmar com o pastor João, o pastor João comigo. Irmãos, essas coisas não se comparam. Cada um recebeu o dom de Deus. E tudo vem de Deus, tudo flui de Deus. Que bobagem é essa de querer comparar? E é nossa! Arão e Miriam, comparando-se com Moisés, um outro detalhe, né? Olha lá, até o pastor Gilmar, eu acho que foi o pastor Gilmar que pregou aqui sobre Miriam, né? Que pegou e falou lá, o que ele tem de mais? Nós estamos aqui também, saímos do Egito, somos escravos que nem ele, o que tem de mais? O Senhor falou, não se compare. Com vocês, eu falo com profetas, né? E de outras formas, mas com Moisés é outra coisa, é outra pegada. Eu falo boca a boca. Recebeu de mim. Se eu quiser falar com vocês do jeito que eu falo com Moisés, vocês não vão aguentar. Então, não se compara ministério. E nós temos também o erro de Coré, né? Número 16:8, que diz que Coré era também filho de Levi, ele era também da família dos levitas. E a casa de Arão foi chamado para serem sacerdotes. Tudo que era relacionado a sacrifício, tudo é a casa de Arão, sacerdote. Só que existia os demais famílias, filhos de Levi, que também foram chamados por Deus para cuidar do santuário, para cuidar dos utensílios do templo, fazia aquele transporte, sai o tabernáculo de um lugar, vai para o outro. É a família de Coré que ia lá, fazia lá, desmontava o tabernáculo, tocava nas coisas santas do Senhor, era uma função importantíssima, mas eles não desprezaram, falaram, a gente queria ser sacerdote. Mas como que é ser sacerdote? Então o que eles têm de mais para a gente ser sacerdote? Porque eles enxergavam o ofício como profissão e não como função. Assim como muitos desprezam o fato de receber um dom de Deus, serem diferentes daqueles que ocupam lugar, que aos olhos de muitos acham que está nos holofotes, mas pelo contrário, tem muita gente que sequer gosta de estar aqui. Muitos prefeririam estar lá, sentado no último banco, quietinho, ouvindo e dando glória a Deus, está tudo certo. Mas recebeu a função de vir para cá, e de subir aqui, e de poder transmitir algo. E sobe com temor, muitos, eu tenho certeza que aqui na família CCT, muitos que vêm aqui, se não todos, sobem com muito temor, e com responsabilidade, e sabe que aqui a coisa é séria, não vem só para aparecer. Amém? Então nós temos entendido dessa forma, nós não devemos comparar, ministério não se compara. E para encerrar aqui, Deus recompensa a fidelidade, né? O que se requer dos dispenseiros é fidelidade. Então o que Deus pede de nós, quer de nós, é responsabilidade naquilo que nós somos chamados. Porque quando você é responsável, você sabe como fazer. Você sabe, você tem temor, você sabe a quem você serve. Você é fiel a Ele. E quando você não sabe, você fala, Senhor, olha, eu não sei. Eu não sei. Quantas vezes Deus, a gente é convidado às vezes, né? Eu pelo menos senti uma vez isso daí, muitas vezes, né? Falar, Senhor, eu estou com medo, não consigo, não sei o que fazer, não sei o que falar, não tenho nada, já revirei de ponta cabeça a Bíblia, não tem nada na minha mente, não tem nada no meu coração, o que eu vou fazer? Mas eu sei que é responsável. Isso aí não é temor, irmão, é a gente saber, a gente poderia aqui decorar, sei lá, dar um Ctrl+C, Ctrl+V num texto, vir aqui falar, explicar, coisa simples. Né? Qualquer orador sabe fazer isso aí. Mas na casa do Senhor é diferente, a responsabilidade é outra. Porque na verdade a gente quer que Deus fale. Que interesse tem da gente vir aqui e a gente falar? Se Deus não falar, o que vai mudar?
Mas quando Deus fala, a gente se alegra. A igreja se alegra e a gente se alegra muito mais. Então a responsabilidade, ela faz com que nós nos tornamos fiéis a Deus, naquilo que nós somos chamados. Amém? A recompensa não será pela quantidade de trabalho executada, mas pela fidelidade em executar aquilo que foi perdido. Isso é importante. Você não precisa fazer muito. Faça aquilo que foi ordenado a fazer. Eu não quero fazer muito, nossa, não adianta se você se você não fizer com fidelidade, com responsabilidade, com temor. Não importa a quantidade, mas que você possa fazer com qualidade. Amém? Não devemos fazer mais e nem fazer menos. Muitos decidem fazer algo que não foram chamados, só porque os outros estão fazendo, porque isso os agrada. Ou seja, existe aqueles que fazem por empolgação, entusiasmo. Já viu aquele que você está fazendo, focado naquilo, as pessoas falam, eu também quero, fica nem o Chaves, né? Eu também quero fazer, eu quero fazer. João Marcos tem um exemplo disso. Se empolgou tanto com a viagem de Barnabé e Paulo, falou, eu também vou junto, eu quero ir junto, tal. Foi e não deu certo. Porque viu o outro fazendo e resolveu fazer para agradar. Não faça isso. Faça por convicção. Faça com certeza que você está fazendo aquilo que Deus confiou a você. E o principal de tudo, faça com temor. Amém? Amém, irmãos? Então, nós chegamos ao fim. Amém?